Bem-vindo a mais um episódio do Papo de Psi. Eu sou a Mariana. E eu, a Lidiane. E hoje falaremos sobre mudanças. Como elas afetam nossas vidas, como as enfrentamos. Você tem medo de mudanças? Qual a sua reação diante do novo? Falaremos disso e um pouco mais no episódio de hoje do Papo de Psi. Então, se você se interessou, siga o podcast Papo de Psi para você não perder nenhum dos nossos episódios. Vamos lá? Então, vamos começar a falar sobre mudanças. Lid, e aí? Como é que você lida com mudanças na sua vida? Conta um pouco pra gente. Atualmente é mais fácil lidar com as mudanças. Mas teve um tempo que tinha muita dificuldade em lidar com mudanças. Tinha uma resistência muito grande. Tudo que era novo causava muita insegurança, muita medo. E isso é para a gente entender também que é algo normal. Esse medo e essa insegurança diante do novo, daquilo que a gente não sabe, é normal. Eu acho que você tocou num ponto fundamental, Lid. A gente já vai começar esse podcast desmistificando, porque as pessoas acham que psicólogo não teme, que psicólogo lida com mudanças tranquilamente, que é tudo fácil, né? E não é. Nós somos pessoas reais também. Você disse que hoje é mais fácil para você lidar com mudanças, que antes era mais difícil. Eu confesso que eu sou uma pessoa confusa com relação a isso, porque ao mesmo tempo que eu também fico resistente quando alguma coisa tem que sair daquela minha ordem natural das coisas, sabe? Tem uma música que fala disso, que fala assim que eu não quero mais a ordem natural das coisas, que é uma música do Paulinho Mosca. Então, quando as coisas saem da sua ordem natural, eu fico muito incomodada. Mas eu também sou uma pessoa que não gosta de rotina. Gosto e desgosto. Então eu tenho uma confusão dentro de mim. Gosto de mudanças, mas ao mesmo tempo não gosto. E você que está escutando a gente aí devanear sobre mudança, como é que é? Pensa aí com a gente, como que é a mudança na tua vida? Você gosta? Não gosta? Sente que precisa bastante disso na sua vida? Ou quando isso acontece na sua vida, você paralisa, trava? Pensa aí, como é que você lida com isso? E eu acho importante pensar também que as mudanças fazem parte do ciclo natural da nossa vida. A gente nasce, a gente cresce, a gente se reproduz, se assim desejar, a gente constrói casa, família, se for um desejo também, e a gente morre. Então, a vida segue um ciclo natural. Mas, normalmente, a gente, com a nossa mente racional demais, tende a ver as coisas, a mudança como um monstro, como algo que veio para destruir a minha vida, para virar a minha vida de cabeça para baixo e para me punir. E a verdade é que a mudança não veio para nada disso. A mudança só é. Ela vem para transformar. Você falando disso, Lid, eu pensei muito na estrutura do mito do herói, né? O Campbell cria, né, as etapas da A jornada do herói. Isso. Então eu me lembrei muito da jornada do herói do Campbell, né? Das etapas que todo herói tem que passar. Essa estrutura de todas as histórias que a gente escuta, todos os contos de fada, né? Vamos pensar aí nos contos de fada, tá lá, o personagem principal, numa vida pacata, uma vida boa, tranquila. Eu me lembrei agora do Hobbit. Os fãs aí, podem ser que eu fale alguma besteira, alguma baboseira, não me julguem. Mas eu me lembrei muito da história do Hobbit, lá do Senhor dos Anéis. Eu acho que é o Hobbit, na verdade, que começa assim, né? Eles estão lá fazendo uma festinha na casa deles, todo mundo feliz. E de repente tem uma grande coisa para acontecer, uma grande transformação, uma grande mudança que a princípio gera instabilidade. Aí eu fico pensando, Lid, será que o que é temido na mudança é o que vai vir depois disso ou a instabilidade que isso gera? O que você acha? Eu acredito que pode ser uma dose de cada um.
Primeiro, a instabilidade que isso gera, e justamente, né, como a gente tem essa mente racional, a gente tem necessidade do concreto, de algo muito seguro. Como se isso fosse possível. Sim, como se isso fosse mágico e vai acontecer. É importante a gente falar isso, assim, que quando, só um parênteses, né? Quando a gente fala isso como se fosse possível, não é desmerecer quem acha isso, até porque nós também achamos às vezes. Às vezes não, nós também achamos, a gente tem é do ser humano, essa necessidade de se sentir no controle das coisas, como você estava falando. E se não tem essa segurança, o que que provoca? Normalmente, angústia, ansiedade, tristeza, medo. Isso provoca um desconforto porque já não está no nível normal. Porque tanto a ansiedade quanto o medo é a reação natural do ser humano. Mas quando ela passa da conta, quando a dose foi demais, ela provoca essas reações desconfortáveis, reações físicas mesmo. Então a gente começa a querer evitar a sentir ansiedade, a sentir o medo, a sentir o sofrimento. Então isso provoca também uma resistência à mudança. E também tem aquela questão, o que, que vem depois? Eu vou mudar, tá? Mas como é que vai ser depois? É porque às vezes a pessoa, ela se queixa de estar naquela situação, mas às vezes ela também não quer abandonar porque ela tá tão acomodada e tão acostumada a ter aquilo como ela tem, que mudar, mesmo que seja para algo melhor, gera um medo, um desconforto, então ela prefere ficar ali, né? Eu costumo falar, né, da zona de conforto, que não é tão confortável assim, né? Não tá super confortável, mas tá bom assim, dá para ficar aqui por mais um tempo. É bem, talvez aquela história, né? Já me acostumei com o sofrimento, então aqui eu sei, esse sofrimento eu domino. Mas e o que vem pela frente? Será que eu dou conta? Então você acha, Lid, que o medo na mudança, na verdade, pode ser um medo pelo que está por vir? Sim. Porque o medo é exatamente isso, é essa a nossa reação diante de um perigo, um possível perigo iminente. Possível. Mas aí a gente tem essa reação de medo normal. Mas o que acontece é que normalmente quem tem resistência à mudança, esse medo, ele toma conta, né? Esse medo, ele não é um medo normal, só para te dizer, olha, pode ser, fiquem alerta que pode ser que tenha um perigo ali à frente. Pois é, mas será que também não é natural e plausível a gente ter medo de mudanças quando elas estão prestes a acontecer? Acredito que é natural quando uma mudança está para acontecer, e aí eu acho que a gente volta naquela questão dos ciclos, que algo tem o começo, meio e o fim, e se tem o fim, a partir do fim, eu tenho uma morte, ainda que simbólica, e a gente não é preparado para lidar com a morte. Então, na verdade, eu não sei se é um medo do que está por vir, mas talvez seja um medo muito intrínseco da morte. E aí, eu acho que você tocou num ponto fundamental, Lid. A morte simbólica, que é um tema que nós, que estudamos a psicologia analítica, falamos muito. E nem sempre é um tema que chega acessível às pessoas. Então, acho legal a gente enfatizar um pouquinho mais. O que que é essa morte simbólica? O que que é simbólico? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. O simbólico, eu digo que é a maneira talvez mais fácil de a gente entender é porque o simbólico não é algo concreto, né? E aí talvez já comecei com a minha dificuldade em pensar em tentar representar isso, em colocar isso de forma mais acessível. E eu estou pensando aqui alguma metáfora que seja mais acessível. Então, se você tiver essa metáfora, por favor, você diga como que a gente pode representar isso e explicar esse simbólico. Porque para a gente falando, já está tanto no nosso vocabulário que é fácil a nossa compreensão, mas transmitir isso, o sistema bugou. Ótimo! Pois é, o simbólico, Lid, eu acho que é exatamente isso que você está falando. É abstrato. Ele difere da realidade, mas não quer dizer que ele não faça parte da realidade. Porque o simbólico ele permeia a nossa vida desde o início, desde quando a gente nasce. O simbólico tem muito a ver com as nossas fantasias, com a imaginação e com a nossa capacidade de criar também. Tudo isso que é
Se a gente for pensar naquela imagem, eu gosto muito daquela imagem do cérebro, que tem uma parte que é mais mecânica e a parte mais criativa. O Sim. simbólico está desse outro lado, do lado mais criativo. Então, sem o simbólico, é, a gente tem dificuldade de ressignificar, de dar novas caras para processos das nossas vidas. Por exemplo, a dor que a Lid sente é muito diferente da dor que eu sinto. A gente pode ter nascido de repente, se a gente fosse da mesma família, tivemos a mesma criação, tivemos a mesma formação, mas como ela significa as dores é diferente do modo como eu vou significar. Então, isso tudo tem a ver com o simbólico. O que que é o símbolo? Ele geralmente vem expresso com uma imagem. Uma imagem que pode representar uma coisa para Lidiane, uma coisa para Mariana, uma outra coisa para o Freud, que eu tô vendo uma carinha aqui, eu abri uma foto dele aqui, tô vendo a cara dele. Então, o simbólico, ele é relativo. O simbólico também traz um pouco dessa questão das possibilidades, né? Justamente por isso, porque eu tenho uma imagem, mas eu tenho infinitas possibilidades para descrever ou para me relacionar com aquela imagem. E quando a gente fala do simbólico, da morte simbólica, não quer dizer a morte literal. É o oposto da morte literal. Porque a morte literal todo mundo já sabe o que que é. A morte simbólica são essas coisas que acontecem nas nossas vidas que a gente acaba, pequenas partes nossas acabam morrendo. Então a gente lida com isso desde o início da vida. Quando, por exemplo, o bebê nasce, a mãe dá de mamar para ele. Quando isso é retirado da criança, é uma morte simbólica. E tudo bem, a criança precisa passar por isso. A mãe também tem essa morte, né, Lid? Você que é mãe, sabe falar um pouco mais sobre isso com mais propriedade, né? E é interessante, entrando nessa questão também da maternidade, porque a mulher, quando ela se torna mãe, existe uma morte simbólica da filha. Várias mortes que a mulher mãe, ela morre um pouco. Primeiro, todos os papéis que ela está acostumada a ter vão embora, por água abaixo. Por mais que ela ache que não, que vai nascer a criança e vai ficar tudo como era antes, não é bem assim, né, Lid? As coisas se transformam, mudam. E é justamente uma mudança que mexe muito. Mexe no sentido que eu costumo falar que a maternidade tem as suas delícias e as suas dores. E normalmente as pessoas não falam das dores, só falam das delícias. Mas enfim, eu acho que isso talvez seja assunto para uma outra hora. Mas existe também essa questão dessa morte simbólica aí. Quando a gente casa, a vida de solteiro, existe essa morte simbólica. Quando a gente entra na faculdade, o estudante lá do ensino médio morreu, agora é o estudante da graduação. Quando a gente entra no mercado de trabalho, o estudante da graduação já não está mais lá. Morreu simbolicamente. E agora é o mercado de trabalho, é o empregado ou o trabalhador. Perfeito, a gente passa por mortes em várias etapas da nossa vida e sempre vai passar por essas mortes simbólicas e não tem como evitar. Às vezes a pessoa luta muito contra essas mortes, não quer morrer, mas a morte é necessária. Eu vou dar um spoiler aqui agora, eu acho que é um spoiler antigo até, então acho que não vai ser tão ruim. Daquele filme do último filme da Malévola, tava assistindo o último filme da Malévola, eu falei, tá, né, ela vai morrer? Como assim a personagem principal vai morrer? E aí ela morre e renasce, transformada, aquele símbolo da fênix que precisa queimar, levar tudo aquilo que não é necessário mais embora, para depois poder renascer. Mas se a gente for pensar nessa morte pelo fogo, de modo simbólico, gente, se a gente for pensar nisso, como é doloroso morrer nesse sentido, né? Morrer, queimar tudo aquilo que não é necessário, mas porque às vezes, aí eu acho que é importante falar também sobre apego. Como a gente se apega àquilo que a gente não precisa mais. E esse apego volta justamente nessa resistência à mudança e essa necessidade de segurança. Então existe uma necessidade, e aí uma necessidade excessiva de segurança. E isso não nos permite desapegar. E isso é nítido na nossa vida. Eu estava atendendo um dia e a pessoa perguntou para mim: você limpa teu celular, as fotos? Eu falei, com a maior facilidade do mundo, quase não tenho foto, não tenho muita coisa no meu celular. Ela falou, nossa, mas eu tenho muita coisa no meu celular, eu não consigo.
E tinha uma amiga também que falava os e-mails dela, desde quando ela iniciou os e-mails, tinha mensagem assim, não tinha mais espaço. Eu falei, mas você não me exclui? Ela falou, não, eu não consigo. Ô, Lid, eu vou te contar uma coisa agora sobre isso. Ai, não me julguem. A minha caixa de entrada do meu e-mail, ela tem exatamente 6.317 e-mails não lidos. A minha deve ter uns 20, porque eu não fiz limpeza ainda por esses dias, mas normalmente não fica. Será que sou apegada a meus e-mails? Na verdade, eu acho que eu não sou apegada aos meus e-mails, Lid. Eu sou desapegada, tanto desapegada que eu deixo eles lá e nem olho. Mas se a gente for pensar do ponto de vista de energia psíquica, tudo bem. É o e-mail, fica lá no meu computador, eu não tenho acesso. Mas se a gente for transportar isso para coisas que a gente acumula, como a gente acumula energia? Porque se a gente não deixa morrer, não deixa ir embora, outras coisas não podem entrar. Como é difícil, às vezes, desapegar daquilo que a gente não precisa mais, né? É um processo natural para mim, embora eu fale que eu tive dificuldades em alguns momentos da minha vida com mudança. E aí, mas aí eu percebo hoje em dia que está muito relacionado às expectativas que eu tinha em relação a determinadas situações, e isso não me deixava mudar e desapegar. Mas com objetos em si, eu tenho muita facilidade. A minha avó, inclusive, ela sempre fala, olha, porque eu tô com umas coisas dela aqui em casa que ela me emprestou, e ela falou: se você não for usar mais, você me devolva, porque tudo você coloca no lixo. Você com certeza não faria parte daquelas séries acumuladores, né, Lid? É algo interessante também, porque assim, quando eu estou num processo, e isso é nítido no meu guarda-roupa. Quando eu estou num processo de muito caótico na minha vida, o meu guarda-roupa pode olhar que ele está muito bagunçado, tudo misturado. Eu costumo falar isso também para os pacientes. Quando a bolsa também, né, mulher que usa bolsa, ou homem também que usa bolsa, né? Quando a bolsa tá bagunçada, a bagunça externa reflete a bagunça Sim. interna. Às vezes a pessoa precisa começar lá de dentro, começar a organizar internamente para conseguir organizar o externo. Outras pessoas precisam começar de fora, precisam limpar a casa, precisam fazer uma limpa no guarda-roupa, limpar a bolsa, para aí sim conseguir entrar nos seus problemas e nas suas questões que precisam ser transformadas, ou umas jogadas fora, as outras precisam permanecer. E quando já passou um pouco desse período caótico, eu consigo organizar o guarda-roupa. E quando de fato finalizou toda a mudança, eu mudo as coisas de lugar dentro do meu guarda-roupa. Então, assim, é nítido. A minha relação com o guarda-roupa é uma relação, assim, linda. Uhum. Eu fico confusa. Quando tá tudo bagunçado para fora, eu não consigo fazer nada. Fico travada. Então eu preciso arrumar tudo que tá fora e depois eu consigo olhar para dentro. Às vezes eu começo a olhar para dentro, tenho uma percepção de que isso não tá legal e aí começo a arrumar fora também. Eu acho que é um ciclo. Como a gente conversou no começo, tudo é questão de ciclo. Às vezes tem uma fase que você tá de uma determinada maneira, outra fase que você tá de outra, e tudo bem. Mas eu quero levantar uma outra questão aqui, Lid, que eu acho importante, já que a gente está falando de mudança, a gente está falando muito da mudança interna, de cada um mudar o seu. Quando a pessoa diz assim, não sou eu que tenho que mudar, é você. O que você acha disso? Eu acho que a pessoa está transferindo a responsabilidade da vida dela para outra pessoa. E isso pode parecer no primeiro momento algo, é porque o outro é mais fácil dessa forma, mas se a gente olhar mesmo, parar para pensar, olhar para ver, que é um ditado do mineiro, né? Olha para ver, a gente está transferindo e dando muito poder para o outro na nossa vida. Quando a gente, e é uma palavra que você gosta muito, a gente se empodera da nossa vida, a gente não dá essa responsabilidade para o outro, não transfere essa responsabilidade. A gente pega essa responsabilidade e entende, não, eu sou responsável e eu que preciso resolver. É porque às vezes também a pessoa está presa num padrão de crenças de que ela não é capaz de transformar a si mesma, que ela sempre precisa de um outro para fazer essa transformação. E muitas vezes isso é depositado, inclusive, no papel do terapeuta, do psicólogo. O psicólogo, ele está ali para ajudar, sim,
as pessoas a se transformarem, a se conhecerem, mas também não pode virar a única alternativa para que a pessoa se transforme. O processo terapêutico não é um processo que visa a dependência. Ele visa, na verdade, fazer com que a pessoa descubra as suas asas e, a partir disso, consiga começar a voar. De tempos em tempos, ela volta, transforma outras coisas, porque a gente sempre tem algo para mudar, e alça voos de novo. Eu tô aqui imaginando, né? Ao símbolo. E é incrível realmente ver essa mudança, todo esse processo, né? De alçar voos, de fazer novos voos e de tempo em tempos retornar para ressignificar e para mudar e transformar novas questões. E essas questões, elas também vão evoluindo, porque não fica sempre da mesma forma. Tem sempre algo melhor para ser descoberto, algo mais incrível para ser descoberto. Eu sempre gosto de falar, de simbolizar aquilo que tá na minha cabeça com músicas. Você que me conhece já deve ter percebido isso. Eu sempre trago alguma música, meus pacientes também. Eu sempre falo de música para eles. E é uma música até clichê que a gente pode pensar em mudança, mas a música Metamorfose Ambulante do Raul fala muito sobre isso, que sempre existe o novo, sempre existe essa possibilidade. Então eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu penso uma coisa agora, amanhã pode ser que eu não pense mais. Pense como que isso é libertador. Porque às vezes a gente fica tão preso a nossas crenças, tão preso a certas ideias, que a gente não se permite crescer, transformar e ver outras possibilidades na nossa vida. Falando simbólico, e quando você falou, você deu ênfase na palavra libertador, que é se libertar da dor, e é exatamente isso. A questão da mudança, ela vai ser fácil? Não, mas ela é possível a partir do momento que a gente tem um olhar diferente para a mudança, para a morte também. Quando a gente tem esse olhar diferente para a morte, um olhar diferente para os ciclos, de entender que é algo natural. E isso vai facilitando muito o nosso entendimento e a nossa aceitação das mudanças que precisam acontecer na nossa vida. E eu acho importante pensar, já que você falou da aceitação, de que às vezes esse ciclo, ele não é rápido. Então, não é porque você precisa mudar algum comportamento hoje que você vai ficar num estado talvez incômodo, vai passar rápido e logo já vai se adaptar. Isso pode levar tempo. E às vezes fica-se um bom tempo nesse incômodo para que aí sim consiga se transformar em algo novo. Porque a gente tem uma questão hoje de imediatismo, uma dificuldade de lidar com o tempo das coisas e o tempo de si mesmo, né, Lid? Sim, essa ideia que tudo tem que ser muito rápido, muito acelerado e tem que ser para ontem. E o que é para ontem, se a gente está forçando uma mudança para ontem, isso não é mudança. Isso é pirraça, na verdade. Porque o que tem que ser, o que exige muito esforço é sinal que não é natural. Porque o que é natural, ele simplesmente vem. Já está previsto que vai fazer um equilíbrio. Agora, se a gente está forçando demais, é porque não é. E acho que vale uma questão de intuição também, né? Você disse que nada que é forçado demais deve seguir esse caminho. O que eu quero dizer é que não é porque não é fácil que precisa ter essa sensação de estar forçando a própria barra. Acho que é isso, né, Lid? Quando eu digo do esforço, porque se a gente pensar esforço, a gente está forçando. A gente está tentando enfiar, por exemplo, uma cadeira dentro de uma bolsa. Não vai dar. Então, é nesse sentido a questão do esforço. Porque, assim, a mudança é difícil e algumas mudanças são mais difíceis. O que não dá, e quando eu digo do esforço, é porque aí a gente volta naquela questão de resistência. O esforço pode ser uma resistência à mudança. E, nesse sentido, ele não é natural. Ele não está promovendo equilíbrio. Ele está simplesmente travando o seu desenvolvimento.
E aí eu acho importante pensar também quando a gente fala de mudança, porque a gente está aqui lutando a favor da mudança, certo? Certo. É o nosso trabalho, trabalhar com transformação. Mas às vezes é importante pensar, para que você quer mudar? E mais ainda, para quem? É para você ou é para agradar o outro? E fazer essa pergunta é realmente entender o sentido da mudança, que eu acho que é outro ponto. Se a mudança é algo que vai trazer benefício para você, primeiramente, é algo para o seu desenvolvimento enquanto pessoa, provavelmente vai acontecer e pode ser que aí haja uma resistência. E aí o que eu falo que é pirraça, porque a criança quer muito, eu não quero isso. Às vezes a gente sabe que precisa fazer, tomar aquela atitude, enfrentar aquilo ali. Ah, não, mas eu não quero assim. E nesse sentido que eu falo que é pirraça. Mas a mudança mesmo, e eu vejo, e por isso que eu levanto a bandeira, né, de que é preciso mudar, no sentido que a mudança ela vai te levar para os novos caminhos, novas possibilidades. É o caminhar, é o ir para frente. E eu acredito que a gente veio para ir para frente. A gente não veio para ficar nem parado, nem ficar olhando demais para o passado. É. E eu acho que, assim, para finalizar esse nosso papo sobre a mudança, eu queria trazer uma frase, que é uma frase que quem estuda psicologia, ou quem já ouviu falar alguma coisa sobre psicologia, pode ser que já tenha escutado, que é uma frase que tá aí, em tudo quanto é lugar, Instagram, Facebook, é uma frase do Freud, uma frase da psicanálise que fala, né, quando a dor da pessoa de não estar vivendo for maior do que o medo da mudança, a pessoa muda. Então a mudança, a gente percebe que tá ali, andando lado a lado com o medo. Porque o medo, como a gente já falou, o medo é algo necessário para a gente enquanto espécie, porque é o que está te sinalizando, olha, só vai, mas vá com cuidado. Não é não vá. E quando a angústia está muito grande, ela faz movimentar. E isso eu acho incrível. Então, assim, por isso que eu acredito que de qualquer forma a mudança aconteça. Mesmo que você resista no primeiro momento, mesmo que você lute com a mudança, mesmo que você entre em conflito com a mudança, quando realmente estiver insuportável, você vai se movimentar e vai sair daquilo ali. E pensa, né? Qualquer super-herói, ele só vira super-herói se ele tem um grande desafio pela frente. Senão ele continua vivendo a vidinha dele sem crescer, sem atingir o seu verdadeiro potencial. Acho que é isso, né, Lid? Sim, que sejamos super-heróis e super-heroínas de nós mesmos, né? Tentaremos, né? Então, a você que nos escutou até aqui, agradecemos imensamente. E esperamos vocês na próxima quarta-feira para falar sobre esgotamento mental. Então é isso, um grande abraço e até mais. Até mais. E se você quer conhecer mais sobre o nosso trabalho, segue a gente nas redes sociais. O meu Instagram é @marianaalvespc e o da Lid é @lidianegouveia psicóloga.